Nós podemos agrupar as cargas de várias formas. Uma delas, por exemplo, é com relação à fase operacional do voo, né? Então, a gente pode ter as cargas no solo, né, que vão incluir todas as cargas encontradas pela aeronave nessa movimentação, né, no solo, como a gente mostrou, tanto em táxi quanto aterrissagem, pouso, reboque, né? As cargas de voo, que compreendem as cargas que são impostas às estruturas no voo, né? Nesse vídeo é possível a gente perceber claramente que o toque no trem principal esquerdo acontece bem antes do trem direito tocar a pista. Então a gente está vendo que, no caso, um lado do trem, né, o lado esquerdo do trem principal, foi obrigado a sustentar toda a carga do pouso. Okay? Obviamente que, por hipótese, a gente pressupõe que os pousos sejam feitos com o toque simultâneo do trem esquerdo e direito, mas sempre existe essa possibilidade, né, de que o trem de pouso seja capaz de suportar a carga do pouso em apenas um dos lados. A gente está vendo agora uma aeronave se aproximando da pista em situações bem adversas de vento. Vocês viram que a aeronave tocou num único trem e houve inclusive o rebote, né? Isso impõe esforços extremos ao sistema de trem de pouso e, obviamente, isso é transmitido para a asa também, onde o trem é fixado, né? Nós podemos também classificar as cargas pelo modo como elas são aplicadas na aeronave. Nesse caso, então, a gente tem o que a gente chama de forças de superfície. O que são essas forças? São, como o nome diz, as que atuam sobre a superfície da aeronave. Por exemplo, as forças aerodinâmicas, a pressão hidrostática, no caso de aeronaves pressurizadas, são exemplos típicos de forças de superfície. A gente tem também as chamadas forças de corpo. Essas atuam sobre o volume da estrutura ou da aeronave, ok? E elas vão ser produzidas por efeitos gravitacionais e inerciais, né? Por exemplo, a força-peso é tipicamente uma força de corpo, uma carga do tipo força de corpo, ok? Só para a gente ver um exemplo de uma força de superfície, por exemplo, a pressão hidrostática, imagine que eu tenho uma aeronave pressurizada. Para que existe a pressurização na aeronave? Bom, basicamente, as condições de sobrevivência que a gente encontra no nível do mar e até altitudes da ordem aí de 14 mil pés, né? O valor da pressão atmosférica e também a quantidade de oxigênio presente, né, permite que você respire com eficiência, ok? Então, pessoas com uma saúde média, até cerca de 14 mil pés, são capazes, né, de manter a respiração suficiente para o organismo, ok? Quando a gente ultrapassa em muito esse valor, chegando, por exemplo, a 30, 35, 40 mil pés, que é a altitude típica de voo em cruzeiro, de aeronaves comerciais, o que vai acontecer é uma drástica redução nesse valor de pressão, ok? O próprio RO, a densidade do ar também, vai cair bastante. Nesse caso, não é mais possível manter uma respiração adequada, ok? Então, se a gente imaginar que essa aeronave está no solo, né? Está aqui a fuselagem da aeronave, e eu tenho pressão atmosférica externa, atuando sobre a superfície externa da fuselagem, e a mesma pressão está comunicada internamente. Estou com a aeronave ainda no solo, ela está ventilada, né? Então, a mesma pressão no interior e no exterior da fuselagem, né, vão estar agindo sobre o revestimento. Isso não gera nenhum esforço sobre a minha superfície do revestimento, ok? Quando agora eu quero subir para altitudes mais elevadas, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução bastante grande no valor da pressão externa à superfície do revestimento. E eu tenho que ter uma pressão interna, né,
que permita a respiração humana. Isso, então, vai gerar, né, uma diferença de pressão interna e externa e vai tensionar, né, todo o revestimento da fuselagem. Por isso, então, é que a gente tem que adicionar esse efeito, né, esse efeito de carregamento, a todos os outros efeitos da operação em voo. Então, por exemplo, as flexões e torções da fuselagem vão continuar acontecendo em função de cargas aerodinâmicas, em função de cargas inerciais, né? Mas além delas eu vou ter que considerar simultaneamente, né, as forças hidrostáticas que vão gerar essa tensão no revestimento, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia de valores, né? Eu não preciso de valores altíssimos de pressão diferencial na minha aeronave, ok? Tipicamente, os aviões trabalham com diferenciais de pressão da ordem de 7 PSI, alguns, né, chegam a 8, 8,5 PSI, ou seja, mais ou menos meia atmosfera é o diferencial entre a pressão interna e a pressão externa, ok? Bom, se eu examinar, né, o que acontece com a altitude do voo, ok? E a altitude de cabine, né, eu posso então perceber essa necessidade de pressurização. Quando eu tenho um perfil, né, que me mostra como é feita a pressurização da aeronave, isso significa dizer o seguinte: por exemplo, ainda que eu esteja a 33 mil pés, ok? Local em que a densidade do ar e a pressão seriam bem reduzidas. Se estiver voando em aeronaves como 767, 747, nessa região estão praticamente todos eles, né? No interior eu vou ter uma pressão que seria aquela encontrada a cerca de 4.800 pés, ok? Ou seja, acima de 14 mil pés eu não tenho condições de respiração, tá ok? Aqui, mesmo que a aeronave esteja a 33 mil pés, eu tenho condições de me manter saudável, né, em voo. Por quê? Porque a cabine está, entre aspas, né, submetida a uma pressão equivalente a uma altitude de 4.800 pés. A gente normalmente chama de altitude de cabine, ok? Bom, os aviões, então, podem, né, voar. Por exemplo, vamos pegar o caso de 36 mil pés. Para 36 mil pés, né, se eu tivesse num 777, 767 ou 747, eu teria uma altitude de cabine equivalente a 6 mil pés. O 787 é uma aeronave com a fuselagem toda em carbono. Isso permitiu, né, que a Boeing conseguisse um diferencial de pressão maior, ok? Com isso, para os mesmos 36 mil pés, a altitude de cabine num 787 seria da ordem aí de 5 mil pés, né? Vocês estão vendo o seguinte, que para uma altitude bastante elevada, altitude aí da ordem de 42 até 43 mil pés, eu ainda tenho uma altitude de cabine, no caso do 787, de cerca de 6 mil pés, que é bastante confortável para os passageiros, ok? Bom, e com relação às cargas inerciais? Como é que a gente lida com as cargas inerciais? Bom, primeiro, de onde vêm as chamadas cargas inerciais? Elas vêm das acelerações às quais a aeronave é submetida, ok? Isso pode se dar em função de variação de empuxo, né, em manobras ou mesmo por rajadas atmosféricas. Então, toda vez que eu acelero a minha aeronave, né, eu vou ter que estar lidando então com o fato de que cargas inerciais vão estar presentes na minha estrutura, ok? As forças de inércia, elas têm propriedades, vamos chamar de especiais ou específicas, seria talvez o melhor termo. Quais que seriam essas propriedades? A primeira delas, elas atuam
exatamente no centro de gravidade do objeto, no caso da aeronave, né? E a direção delas é oposta à direção da aceleração. Então, se uma aeronave sofre uma aceleração nesse sentido, ok? Eu vou ter cargas inerciais na direção oposta, ok? Atuando no centro de gravidade. Outra propriedade é que elas são proporcionais à massa do objeto. Então, aeronaves com maior peso, né, com maior massa, são mais suscetíveis a terem cargas inerciais maiores para a mesma aceleração, obviamente, ok? Bom, qual que seria a maneira de dimensionar uma estrutura pensando nas cargas inerciais? Uma coisa que a gente pode fazer é introduzir o conceito de fator de carga, ok? Quando eu estou limitado ao peso da aeronave, por exemplo, eu estou nesse instante aqui fazendo essa gravação com vocês. Eu estou submetido a um carregamento, né, que é o meu peso, que vale 1G. Por que eu falo que vale 1G? A aceleração gravitacional é a padrão, né? Mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se, ao invés de estar estático aqui, né, se eu tivesse, por exemplo, num elevador, né, imagine que eu tivesse uma balança no elevador, eu poderia perceber, né, que se o elevador tivesse parado, eu teria uma leitura equivalente ao meu peso. Mas eu posso acelerar esse elevador tanto na direção vertical subindo quanto descendo, né, ascendente ou descendente, e essas variações de aceleração vão alterar, né, a minha leitura de balança. Por quê? Porque eu vou estar submetido a essas cargas inerciais, ok? Então, mais ou menos essa é a mesma ideia que a gente tem, né, para lidar com dimensionamento estrutural, pensando nas cargas inerciais que vão aparecer, como a gente já disse, por manobra, por rajada ou por empuxo, ok? Bom, o que a gente chama de fator de carga, N, né, é simplesmente a relação entre a sustentação global do avião e o peso da aeronave. Então, toda vez que um avião está voando reto, nivelado, né, a sustentação é exatamente igual ao peso. Daí a gente dizer que eu estou com o fator de carga 1, ou seja, eu estou com 1G, ok? Nas situações, por exemplo, ao fazer uma curva mantendo altitude, ok? Fazendo uma curva coordenada mantendo altitude, a minha sustentação ela não vai mais ser igual ao peso. Eu vou ter que ter um valor de sustentação maior do que o peso, de tal sorte que a componente vertical da minha sustentação total é que vai se igualar ao peso. Então, se eu pegar o valor dessa força de sustentação, ok? E dividir pelo peso, eu vou ter o fator de carga daquela curva que eu estou analisando, ok? É o caso que a gente está vendo nessa figura, né? Imagine que originalmente essa aeronave estivesse nivelada, não estivesse fazendo curva, ok? Sem rolamento, sem guinada, né? Eu teria a sustentação como a força vertical, né? E o peso na direção oposta. Os dois seriam equivalentes de tal sorte que eu tivesse o fator de carga 1G. Agora não, agora eu estou fazendo uma curva com a aeronave, ok? Bom, nesse caso, a minha sustentação, que continua ortogonal ao plano das asas, né, tem que ter um valor maior do que eu teria originalmente, com o avião nivelado, para que a componente vertical dessa sustentação, essa sim se iguale ao peso, ok? E vai aparecer, obviamente, uma componente horizontal também, né? Com a minha reação centrífuga, né? A minha força centrífuga também. Se eu faço o equilíbrio de todas essas forças, eu estou fazendo o que eu chamo de uma curva coordenada, ok? Se eu dividir
o módulo desse vetor pelo módulo do vetor peso, eu acho o meu fator de carga. A gente pode perceber que, através de relações trigonométricas simples, é possível, então, calcular o fator de carga para cada inclinação, né, de curva que eu venha a fazer, ok? Bom, de modo a lidar com todos os fatores de carga possíveis, né, nas várias condições de voo, eu estabeleço diagramas, são chamados diagramas VN, né? Velocidade V versus fator de carga N. Eu posso, por exemplo, imaginar as manobras que vão ser executadas pela minha aeronave, ok? E quantificar os valores de fator de carga a que a aeronave vai estar submetida. Eu, através de certificações, né, tenho que provar que a minha aeronave é capaz de suportar todas essas condições. Então, existem requisitos que vão estabelecer que valores de fator de carga têm que ser verificados para cada tipo de aeronave. Por exemplo, a aeronave leve, né, a aeronave pelo parte 23, o fator de carga máximo é 3,8 na direção de G positivo, né? Para cada tipo de aeronave, eu vou ter valores especificados em requisitos, ok? Então, basicamente, o meu diagrama vai me mostrar essa curva, que significa a condição de stall da aeronave, né? Eu não tenho condições de operar fora dessa curva, ok? E a mesma coisa quando eu penso no voo invertido, ok? Né? Aqui eu teria a minha velocidade de stall para 1G, tá claro? Então, meu fator de carga 1, né? Nessa curva, essa velocidade corresponde à velocidade de stall para a condição de 1G, ok? Bom, eu tenho a mesma curva, ou uma curva semelhante, no caso do uso de flap, ok? Quando eu uso flap, em vez dessa curva ser a curva descritiva da minha manobra, né, do meu voo, essa vai ser a região a ser observada, ok? Obviamente, né, que para 1G, ok? Eu vou ter uma velocidade de stall menor do que eu tinha sem o flap. É isso que o flap me permite, ok? Bom, e eu estabeleço, então, outras velocidades. Por exemplo, essa velocidade VA, né, é a que a gente chama de velocidade de manobra. Na velocidade de manobra, eu posso executar movimentos bruscos com os meus comandos, né, impondo manobras bruscas na minha aeronave sem a preocupação de que eu venha exceder o limite estrutural. Então, até que eu atinja a VA, né, eu posso usar os comandos de modo intenso, sem o risco de que haja um problema na minha aeronave, ok? Bom, esse então passa a ser o envelope que eu vou ter para a minha aeronave. O que mais que eu preciso de estabelecer? Olha, eu tenho um fator limite, né, que eu posso agir, né, sobre a minha aeronave, um fator de carga. A qual velocidade eu posso limitar, né, esse fator de carga? Bom, a gente tipicamente estabelece uma velocidade de cruzeiro, velocidade de cruzeiro alta, né, com relação à velocidade stall e também com relação à velocidade de manobra, e até que eu atinja essa velocidade de cruzeiro, eu fico, então, limitado, né, a esses fatores de carga mostrados aqui, né? Cerca de -1 e cerca de 3, só nesse exemplo aqui, tá claro? Eu tenho ainda a chamada velocidade de mergulho, velocidade VD, ok? Nesse caso, eu vou estar num voo em mergulho com a aeronave, tá ok? E a partir dessa velocidade eu também
estou saindo fora do meu limite operacional, tá claro? Então, o que vocês vão ver quando estiverem dimensionando estruturas, né, de aeronaves, é que sempre vai haver uma referência a diagramas como esse, né, em que eu relaciono fatores de carga e velocidades. Vocês vão ver as definições de mais algumas velocidades aqui, quase um resumo delas, as mais importantes. Uma coisa que a gente deve observar é que esses pontos notáveis aqui, ó, são pontos em que as condições em que as cargas aerodinâmicas aparecem são condições bem distintas, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente tem o chamado pHA. O que vem a ser esse pHA? Isso significa dizer que eu estou com um ângulo de ataque muito alto, positivo, ok? Né? Eu estou numa condição de uma curva de stall. Então, eu estou com ângulo de ataque alto, né? E nesse PLAA seria um ângulo de ataque positivo, mas com valor baixo. Por quê? Porque eu saí da velocidade, aqui seria a velocidade stall acelerado, né? E atingir uma velocidade alta, né? Que ultrapassa, inclusive, a minha velocidade de cruzeiro. Eu posso ir além da minha velocidade de cruzeiro, com segurança, né? Lembrando que nesse caso aqui, tanto nesse caso quanto nesse, visivelmente a gente percebe que os ângulos de ataque são positivos, mas aqui muito grande e aqui pequeno, ok? A gente vai ver que é importante reconhecer essas condições, porque elas mudam o que vai acontecer na minha estrutura, né? Aqui, só para a gente lembrar, né, eu tenho a direção da corda e aqui a direção do vento, né? Por isso, meu ângulo de ataque é alto. Aqui vocês estão vendo, está aqui a direção da corda e a direção do vento, formando um ângulo de ataque bem menor, ok? Isso, então, tem importância na hora de se fazer análise estrutural. Nesses pontos aqui, né, a gente tem o que a gente chama de NHA, né, que seria um ângulo de ataque alto negativo. Você teria uma condição de stall agora no voo invertido, né? E tem uma condição em que eu posso voar na condição invertida, né, com ângulo de ataque bastante baixo, ok? Seria, no meu caso, a VC correspondente, né, para uma condição de stall, né? Desculpe, uma condição invertida. E a VD é a mesma que eu teria anteriormente, tá, ok? Nesse caso aqui, ó, eu estou passando por uma condição de fator de carga nulo, né? A situação de gravidade zero, vamos chamar assim, que a minha aeronave vai experimentar, ok? Então, a gente deve prestar atenção, né, nessas variações, né, não pensar exclusivamente em termos de fator de carga e velocidade. É importante que a gente saiba o que está acontecendo com o ângulo de ataque. Qual que é a grande importância disso? A gente sabe que o centro de pressão, ok? Ele vai se modificar quando eu modifico o ângulo de ataque, ok? Então, o centro de pressão, ele tende a ser bem próximo ao bordo de ataque, quando eu tenho ângulos altos, né? E bem recuado, indo na direção do bordo de fuga, quando eu tenho ângulos pequenos. Essa posição, né, vai gerar efeitos estruturais importantes, que eu tenho que analisar, ok? Só para que a gente tenha uma ideia da importância, né, disso. Imagine que eu tenho aqui, ó, um perfil genérico lá da minha asa, né, e eu estou representando aqui a região central da minha asa estrutural, né? Eu tenho aqui a minha caixa de torção, uma longarina dianteira, uma longarina traseira, eu tenho aqui um septo fechado, né? Como a gente sabe que os revestimentos são finos, para que se evite a flambagem do revestimento, né,
eu coloco reforçadores, tanto no extradorso quanto no intradorso. Se eu for agora dimensionar, né, uma estrutura como essa, eu tenho que lembrar o seguinte: nessa região aqui, né, os esforços máximos de compressão vão acontecer para a condição de ângulo de ataque positivo, alto, grande, né? E eu vou ter tração quando eu tiver ângulos de ataque negativos, também alto. E vocês podem observar que há uma mudança aqui, né? Nessa região, o esforço compressivo máximo passa a depender dessa condição, da tração dessa, e assim por diante. O que eu estou querendo mostrar é que, além dos fatores de carga isoladamente, em função das velocidades, a gente tem que estar sempre analisando os ângulos de ataque em função das modificações que eles trazem para o projeto estrutural. Além das manobras, né, o que pode também gerar acelerações importantes na aeronave são as rajadas atmosféricas, né? Exatamente porque elas modificam o ângulo de ataque, né? Imagine que eu estou voando numa atmosfera calma, com um dado ângulo de ataque, que é suficiente para me manter nivelado em cruzeiro. Se eu pego um vento ascendente ou descendente, eu vou ter uma variação de ângulo de ataque. Não instantânea, mas muito rápida, quase instantânea. Essa variação de ângulo de ataque vai produzir uma variação de sustentação, né? Se a sustentação, se a rajada for de tal sorte que ela aumente o ângulo de ataque, eu vou ter uma sustentação positiva aumentada e a aeronave vai ter uma aceleração vertical para cima. Se for o contrário, eu vou ter uma aceleração vertical para baixo, né? Quando a gente está numa região turbulenta, né, em que a atmosfera está extremamente dinâmica, o que acontece é exatamente isso, né? A aeronave tende a subir, tende a descer, ou seja, ela é acelerada verticalmente numa direção ou na outra, às vezes de modo muito intenso, né? A gente pode chegar a condições de gravidade zero, né? A gente pode chegar a ter acidentes ou incidentes com os passageiros, porventura, se eles não estiverem, por exemplo, com os cintos atados, né? Numa manobra repentina, eu posso ser tirado, entre aspas, do banco por um fator de carga negativo ou próximo de zero, ok? Bom, então é preciso que a gente estabeleça também, né, para as rajadas que são descritas nos requisitos, são rajadas estatisticamente, né, foram verificadas e são aquelas cuja probabilidade de ser encontrada num voo, né, é maior, ok? Então eu tenho rajadas, né, tanto para a condição de velocidade de cruzeiro quanto para velocidade de mergulho, né, AVD. Então eu posso estabelecer essas curvas, né, e, obviamente, eu vou ver a influência que elas têm no voo nivelado, né? Então, para fator de carga 1, quais são os acréscimos que eu vou ter em função das rajadas, ok? Bom, eu posso agora fazer o seguinte: de posse desse diagrama de rajada, né, em que eu vou ter limitações, né, por exemplo, para VC e VD, né, eu vou investigar quais são os novos valores de fator de carga, tá ok? E eu, por exemplo, eu acho aqui um valor de VC que seja, vamos imaginar um valor de VC menor do que 3. Se no meu diagrama de manobras eu já tenho um fator para VC equivalente a 3, eu estou coberto por ele. Mas, eventualmente, o valor que eu vou encontrar no diagrama de rajada é superior ao valor que eu teria ao examinar o diagrama de manobra. Nesse caso, então, eu superponho, né, os dois diagramas e pego os limites máximos dele, né, como sendo aqueles que eu devo observar, ok? Então, se vocês observarem essa nova imagem, né, as linhas aqui são as linhas
equivalentes ao primeiro diagrama que a gente mostrou, é tipicamente um diagrama de manobra, né? Eu superponho a ele o diagrama de rajada, né? E passo, por exemplo, anteriormente eu tinha essa condição e essa, no meu diagrama de manobra. Vocês estão vendo que até essa velocidade, né, eu posso sofrer uma rajada sem que eu tenha fatores de carga maiores do que originalmente eu já havia observado, né? Mas agora, para a velocidade VC, né, eu tenho um fator de carga superior. Então, não mais eu posso considerar que essa região, né, deva ser estudada, mas eu devo estudá-la dessa forma. Então, esse é o procedimento que normalmente se faz, né, para avaliar de modo correto a influência das cargas inerciais, dos fatores de carga sobre a aeronave, ok? Vocês vão ter oportunidade no curso de cargas ou num curso mais avançado de estruturas de lidar com os requisitos que geram as definições completas das velocidades, ok? E vão poder comparar, então, como as estruturas têm que ser projetadas. Aqui só para uma ideia melhor, né? Pegando um diagrama, a gente tem, tipicamente, né, nessa faixa aqui de voo nivelado com G, né, fator de carga 1, né, eu tenho aqui a minha velocidade stall, tenho aqui a minha velocidade de manobra, tá ok? Enquanto eu tiver limitado, essa é a minha velocidade máxima de cruzeiro estrutural, né? Nessa aeronave aqui, alguma coisa perto de 180 milhas por hora, por exemplo, né? Então, nessa região verde do meu envelope, né, é o que a gente chamaria de faixa de operação normal. Eu tenho, normalmente, né, num voo, eu vou estar encontrando fatores de carga em função das velocidades nessa faixa. E tem uma operação absolutamente tranquila, né? Essa região já é uma faixa que exige, né? Quando eu ultrapasso essa velocidade, eu já tenho, então, agora que ter uma atenção maior, porque eu posso ser surpreendido, né? De alguma forma, por exemplo, por uma rajada, ok? Né? Bom, essa região acima, né, é uma região em que eu vou ter danos estruturais, aqui também, né? E essa região vermelha, né, região de perigo, é onde as falhas estruturais vão ocorrer. Ou seja, a partir do instante em que eu ultrapasso a chamada velocidade a nunca exceder, né, nesse caso, cerca de 230 milhas, eu vou ter uma falha estrutural na minha aeronave, ok? Então, os pilotos também têm que conhecer bem o diagrama VN de manobras, né, para que eles façam uma operação segura da aeronave, ok? A gente pode distinguir também nas aeronaves o que a gente chamaria de cargas estáticas e cargas dinâmicas, né? O que seria uma carga estática? Essas são cargas que independem do tempo, né? Elas não variam com o tempo. Se eu observo a aeronave por um período em que elas estão presentes, né, elas vão estar sempre com a mesma intensidade, com o mesmo valor, né? Às vezes a gente chama isso de carga morta ou carga permanente, né? Isso é o que eu chamo de uma carga estática. E o que seria a carga dinâmica? Essas cargas dependem do tempo. Durante o período em que elas estão presentes na estrutura, né, a intensidade delas varia no tempo, ok? Diferente da carga estática. Então, elas tanto podem estar aumentando quanto diminuindo, né, à medida que eu observo um dado período, ok? Um exemplo típico, né, de cargas dinâmicas são cargas, por exemplo, carga de vento, carga aerodinâmica, né? Ela, quando o vento incide sobre a aeronave, ou sobre uma estrutura estática também, né,
o vento tem intensidades diferentes, que vai gerar tanto sustentação quanto arrasto de valores diferentes, ok? As chamadas cargas de neve também são desse tipo, né? A carga imposta pela queda de neve, ela varia com o tempo, ok? Bom, quais são então as diferenças ao se analisar carregamento estático e carregamento dinâmico? Porque é só chamar a atenção que é muito comum, às vezes, uma certa confusão quando se fala de carregamento estático, né? Isso não tem nada a ver com o fato da aeronave estar se mantendo numa velocidade constante ou coisa. Não. O que eu estou observando é que o carregamento está se mantendo com valor constante, ok? Ao longo do tempo. Bom, quais seriam então as diferenças na análise de um carregamento estático e de um carregamento dinâmico? Bom, a gente já viu então que num problema estático, né, a carga é constante em relação ao tempo. Né? No problema dinâmico, ela vai ter uma natureza variável com o tempo. E agora, como analisar uma e outra? Bom, os carregamentos e as respostas vão estar variando com o tempo, ok? O que eu posso fazer então? No problema estático, eu tenho uma resposta única, ok? Uma vez que o carregamento se mantém constante com o tempo, né? O problema estático vai ter uma única resposta. Qual que seria a resposta, entre aspas, para um carregamento estático? Ou qual a resposta que eu procuro ao resolver um problema estático? O deslocamento que a força ou a carga vai provocar na minha estrutura. Ok? Bom, e agora se eu examinar um carregamento dinâmico, um carregamento que flutue com o tempo, eu passo a ter 3 parâmetros para a minha resposta. Quais que seriam eles? O deslocamento, idêntico ao que a gente viu para o caso estático, a velocidade, né, e a aceleração. Então vocês estão vendo que agora, em vez de lidar com uma única resposta, né, que seria o deslocamento, eu passo a lidar com mais 2 parâmetros. Obviamente, isso acrescenta complexidade nos meus cálculos, ok? Enquanto o problema estático tem uma solução única, né, um problema dinâmico tem infinitas soluções, né, porque vai depender da natureza do tempo, ou da natureza de como as cargas variam com o tempo. Tá? Isso torna a análise dinâmica bem mais complexa. Tá? No problema estático, basicamente eu posso usar princípios de equilíbrio estático, né? E isso não vai poder ser aplicado num problema dinâmico, obviamente. Nesse caso, né, as forças inerciais também vão ter que ser consideradas. Né? Isso em função de que as acelerações que atuam sobre a aeronave, né, vão adicionar ao carregamento estático, que está sempre presente no voo, né, essas cargas inerciais. Ok? Bom, as respostas, então, a resposta que eu chamaria de resposta total, né, ela deve incluir as forças de inércia junto com aquelas forças de equilíbrio estático que a gente normalmente, né, vê nos problemas mais simples. Isso significa dizer que a força de inércia é a característica que distingue, né, um problema estático do problema dinâmico, ok? É importante, né, que a gente conheça como lidar com as forças de inércia, né, de tal sorte a resolver problemas de dinâmica estrutural. Bom, algumas das cargas dinâmicas apresentam uma variação do tempo que é bastante particular. Né? O que a gente chama de flutter, né, um fenômeno conhecido, né, para quem lida com estruturas, principalmente aeronáuticas, é o seguinte: é um movimento que tem frequência definida, tem frequência
conhecida. É um movimento oscilatório, né? E que vai produzir efeitos adversos na minha estrutura. Ok? Bom, e o que é mais complicador no fenômeno do flutter é que ele é um fenômeno autoalimentado. Ou seja, ele tem um feedback positivo. Uma vez que eu começo a agir dinamicamente sobre a estrutura, eu vou agravando a situação da minha estrutura, ok? Até que eu atinja um ponto de colapso da estrutura, ok? Como é que a gente poderia, de modo simples, ver isso, né? Um exemplo que eu costumo dar é o exemplo de uma gangorra, ok? Imagine que haja uma gangorra, ok? Com uma pessoa balançando numa gangorra, né? Eu quero agora observar se é possível que forças externas passem a ser incorporadas nesse sistema em que uma massa está pendulando lá nessa gangorra. Olha só, imagine que de modo absolutamente aleatório, né, sem olhar o movimento da gangorra, uma pessoa tente empurrar a gangorra, sem estar observando realmente o movimento dela. O que a gente vai observar nesse caso? Na maioria das vezes, se eu faço o movimento, né, com o braço, de modo a tentar empurrar a gangorra sem observar o movimento dela, eu vou estar frenando essa gangorra, ok? A gangorra está chegando, eu tento empurrar, então eu estou exercendo uma ação de frenagem dela. Isso é o que a gente chamaria de um amortecimento, tá claro? Agora vamos pegar um caso interessante, que seria o seguinte: eu passo a observar o movimento da gangorra, né? Toda vez que a gangorra chega no limite máximo dela, eu dou um empurrão, ok? Aí eu acelero a gangorra. Acho que vocês já perceberam o seguinte: esse movimento oscilatório, se ele tiver uma frequência idêntica da gangorra, é a maneira que eu tenho de pegar energia externa ao sistema e introduzir no sistema, ok? É exatamente uma coisa semelhante ao fenômeno de flutter. Uma estrutura, ela tem uma vibração natural, ela tem uma frequência natural de vibração, ok? Então, por exemplo, uma asa em voo, né? A estrutura está carregada aerodinamicamente e ela tem uma frequência vibracional, que é a frequência natural de vibração dela, ok? Se eu estou voando na atmosfera e a atmosfera tem variações, né, de modo aleatório, a atmosfera, na realidade, estaria amortecendo até um pouco essa vibração. Mas se a minha atmosfera passa a ter uma frequência, ok? Que coincida com a frequência natural da minha estrutura, a atmosfera passa a acelerar essa estrutura, ok? E eu vou cada vez introduzindo mais energia da atmosfera na minha asa, no meu sistema. Isso é que vai gerar o colapso, ok? Só para aproveitar o exemplo da gangorra, né? Não há necessidade de que eu simplesmente, toda vez que a gangorra chegue, né, nessa posição, eu empurre. Eu posso fazer isso a cada 2 oscilações da gangorra, a cada 3. Isso, entre aspas, seria mais ou menos o que a gente chamaria de frequências harmônicas, ok? Elas não estão acontecendo em todo o ciclo, mas acontecem em ciclos simultâneos, ok? Também eu estaria introduzindo do mesmo jeito energia externa, né, ao sistema gangorra vindo da parte externa. Essa possibilidade da frequência natural da minha asa, né, ser coincidente com, estatisticamente, oscilações atmosféricas, é relativamente simples de lidar. Mas a gente tem complicações nessa história.
Por exemplo, eu posso ter deformações na minha asa, né, que tenham modos de deformação diferentes, né, por esforços de natureza diferente, com frequências diferentes, ok? Então, por exemplo, quando uma asa recebe o escoamento e eu gero sustentação, há uma tendência de flexão na asa, ok? Mas, se o eixo elástico da minha asa não é o ponto de aplicação da carga que vai gerar flexão, né? Se o ponto de aplicação de carga não coincide com o eixo elástico, além de eu ter o movimento de flexão, eu passo a ter um movimento também de torção, ok? Né? Então, eu posso ter uma flexão, né, numa frequência e uma torção em frequência diferente, né? De novo, se não tem esse acoplamento, né, eu vou estar numa condição amortecida. Agora, imagine o seguinte, toda vez que a minha asa estiver subindo, porque há uma coincidência na frequência da minha torção, né, quando ela chegar em cima, ela faça esse movimento de torção também. E quando chegar embaixo, faça esse movimento. Vocês estão vendo que, nesse caso, a torção está alimentando a flexão, né? E eu passo a introduzir energia no sistema também. Então, vocês vão ver em cursos avançados, né, como lidar com flatter, né? A gente tem modos analíticos de examinar a questão, que são normalmente muito complexos. A gente tem modos empíricos e semi-empíricos também, né, que permitem avaliar se uma aeronave, uma estrutura, uma asa... Isso não acontece só na asa, isso pode acontecer na empenagem, na fuselagem, qualquer parte da aeronave. Vocês vão ter cursos, né, voltados para essa área aí, em aeroelasticidade, ok? Bom, normalmente, uma das regiões que mais sofre, né, com o flatter são as superfícies de controle, ok? Mas isso não quer dizer que só as superfícies de controle sejam verificadas. Eu tenho que verificar tudo, porque empenagens, ou às vezes até a própria fuselagem como um todo, a asa como um todo, também podem estar sujeitas a flatter, ok? Essa vibração, ela pode ser induzida mecanicamente, ok? Ou aerodinamicamente, né? Eu posso ter efeitos aerodinâmicos, fazendo o aparecimento, né, dessas vibrações, dessas oscilações, né, de carregamento, mas posso ter também sistemas induzidos mecanicamente. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu tenho uma peça, uma superfície fixada na minha aeronave, na minha estrutura, né? Vai imaginar que seja uma empenagem. Eu tenho a fixação da empenagem na fuselagem. Se os furos, né, dos meus fixadores, por exemplo, parafusos, fixando a fuselagem, fixando a empenagem na fuselagem, se esses parafusos foram corretamente projetados e a fabricação, né, seguiu o projeto adequadamente, não há folga, né, entre os parafusos e os furos nas chapas de fixação, ou nas chamadas ferragens de fixação. Então, os esforços, quando são impostos na minha empenagem, né, eles vão ter a deformação normal da empenagem, como previsto em projeto. Se por acaso houver uma ovalização por falha compressiva na chapa ou no fixador, né, e eu tiver uma ovalização nessa região de fixação, eu permito um movimento adicional, ok? Esse movimento adicional pode mecanicamente induzir a uma situação destrutiva também, ok? Então, por isso é que a gente tem uma atenção especial, né, com relação à fabricação, à qualidade das fixações no avião,
ok? A gente está vendo aí, ó, é impressionante uma empenagem horizontal numa condição de flutter, né? É uma condição de altíssimo risco. No caso aí, uma asa, vocês estão vendo o modo de vibração dela, né, de flexão, né, como é impressionante. Olha, uma estrutura em flutter, né? Esse flutter, se permanecer por um tempo maior, ele pode levar à ruptura da asa, ok? Vocês estão vendo que planadores, né, que têm altas razões de aspecto, são particularmente suscetíveis a situações desse tipo, né? Mas aí um jato, né, um jato militar e com uma oscilação enorme nas asas, né? Lembrando que há motores sob as asas ali, né? Nesse caso agora uma fuselagem, né, a parte traseira da fuselagem, né, também submetida a flutter. Ali dá para ver nitidamente, né, uma vibração induzida na empenagem vertical do caça. Aí uma aeronave de transporte, né, com uma indução de flutter intensa, né, na asa. São todas situações que envolvem risco de colapso estrutural. Em alguns casos, se não se corrigir, a medida a ser tomada é uma variação na velocidade. Obviamente, o ideal é que se faça uma redução imediata de velocidade. Aí, de novo, é possível ver a cauda, né, numa situação de flutter também. De novo, uma empenagem horizontal com flutter. Vocês estão vendo uma situação destrutiva. De novo, uma situação destrutiva. Viu? Uma ruptura praticamente instantânea, sem chance de correção. Aí a gente pode ver maneiras de se estudar, né, através de túnel de vento ou outras técnicas, a gente consegue definir, né, as condições em que o flutter vai acontecer e, obviamente, evitar. É possível ver pelas lãzinhas como o escoamento, né, se modifica completamente. Aí uma vibração de alta frequência, com amplitude reduzida. Aí de novo um vídeo com situações de flutter, né? Não necessariamente o flutter ocorre só em estruturas aeronáuticas. Qualquer estrutura está sujeita a flutter, desde que você tenha essa ressonância entre a frequência natural da estrutura e a frequência de excitação, o flutter pode vir a acontecer. Esse flutter da ponte é bastante comentado, né? É bastante conhecido. Aí no Piper, né? no PA-28, aquela cena que a gente viu no vídeo anterior, né? Uma vibração intensa provocada por flutter na empenagem horizontal. Esse é um caso bastante conhecido, em que
os ventos, né, atuando sobre essa ponte pêncil, produziram um fenômeno de flatter com a destruição total da ponte. A partir desse acidente, as análises de cálculo, né, feitas nesse tipo de estrutura passaram a considerar o fenômeno e se conseguiu então evitar ou prevenir que acidentes como esse voltassem a acontecer. Estão vendo que a ponte se deforma completamente, né, e depois ela vem a sofrer uma ruptura total. É impressionante a amplitude, né, da deformação. As colunas são bastante rígidas, né, mas a ponte em si, com os cabos de sustentação, é que foram pegos, né, por esse fenômeno. Se não tivesse sido filmado, seria difícil de acreditar numa amplitude tão grande, né? E aí, finalmente, o colapso da estrutura. O fato desse acidente ter imagens, né, ter sido filmado, fez com que a opinião pública cobrasse uma imediata reação, né, para que se estudasse o fenômeno em profundidade. O início mecânico, né, de um flatter, ele pode ser provocado, por exemplo, por uma rápida oscilação feita pelo próprio piloto. Eventualmente, o piloto, ao comandar uma manobra, né, ele pode, no caso de uma estrutura que tenha uma resistência baixa, uma rigidez inadequada, ou mesmo a fixação, né, como a gente já comentou antes, eu posso dar início a um problema de flatter. Não se limita, obviamente, a essa situação, mas é uma situação que pode ocorrer, ok? No caso aerodinâmico, né, em que forças aerodinâmicas provocam o flatter, isso pode se dar em função de uma posição inadequada do centro de gravidade. Então eu tenho uma variação na posição do centro de gravidade, em que ela sai da posição ideal, adequada, né? E com isso eu posso induzir, né, ou posso dar início a um problema de flatter. Não é a única condição, não se limita a essa condição, mas é uma condição em que isso pode vir a acontecer. Bom, a vibração ela sempre vai ser indesejável, né? Vai ser perigosa e, se não houver uma correção imediata, vai se tornar destrutiva. Por isso, o flatter tem que ser verificado para cada estrutura, para cada componente, para cada fixação, né? É preciso de uma análise bastante rigorosa sobre esse aspecto. Bom, a gente tem também o chamado buffeting, né? No caso do buffet, ele tem uma grande distinção com relação ao flatter. Por quê? É também uma variação de carregamento temporal, ok? Então, num período de tempo, eu vou ter uma variação da intensidade do meu carregamento aerodinâmico. Isso pode ser gerado, por exemplo, quando um fluxo, né, fica extremamente turbulento. Qual que é a diferença fundamental entre o buffeting, né, e o flatter? No caso do buffeting, essa variação na intensidade, né, da força aerodinâmica, ela não se dá numa frequência bem definida. Ela é bastante aleatória.
Então, apesar de ser indesejável, provoca vibração, né, na aeronave, ela não chega a ser perigosa, como é o caso do Flatter. Okay? Por exemplo, um stall, né, a gente sabe que o descolamento da asa não se dá simultaneamente em toda a asa. Ele vai se propagando, né? O escoamento que acontece após esse início de descolamento gera variações importantes no valor da sustentação, né? Mas são variações muito aleatórias. Então você vai sentir na aeronave uma vibração, já que há uma variação no valor da sustentação, né? Mas não é a mesma coisa que acontece no Flatter, em que eu poderia ter uma coincidência com a frequência natural da estrutura. No caso do Buffet, isso não vai chegar a acontecer, ok? Esse ar turbulento pode também ter uma origem externa à aeronave, ok? Por exemplo, eu posso ter uma vibração provocada pela atmosfera, uma turbulência atmosférica, né? Às vezes a hélice pode induzir, né? A asa pode induzir na empenagem. Então são situações diversas, né? Toda vez que houver um escoamento muito turbulento, há a possibilidade da gente vir, né, a detectar esse fenômeno do Buffet, ok? Então a forma mais comum é sempre essa, de um fluxo de ar muito turbulento, por exemplo, sobre uma asa. Isso pode ser durante o stall, como a gente comentou, ou mesmo provocado por rajadas. E pode atingir a asa ou empenagem horizontal ou vertical, né? No Buffet, não há o fenômeno da autoalimentação, ok? Exatamente pelo fato de que a frequência é muito aleatória, né? Não há um feedback positivo. Então, ele não chega a ter aquele aspecto cíclico que pode vir a se tornar harmônico, como é o caso do Flatter. Ele pode ser repetitivo, mas não com características tipicamente cíclicas ou harmônicas, ok? Então, geralmente, ele é bastante indesejável, qualquer vibração na aeronave se torna indesejável, mas não é uma força destrutiva, ok?